Olá pessoal, tudo bem? Muito bom ter você aqui de novo conosco no podcast Controle Contábil. Esse podcast que é uma produção da empresa Controle Contábil, que tem sede aqui em Itu e uma filial em Salto também. Esperamos que você goste do nosso bate-papo aqui hoje. Se é a primeira vez que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E queremos que você se sinta à vontade e se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e sem dúvida tire proveito desse bate-papo aqui que é sobre negócios. Não vamos falar aqui sobre contabilidade, vamos falar sobre negócio. Comigo aqui uma novidade, a pessoa que sempre está comigo em todos os episódios, Gabriel Campreguer, sócio do Controle Contábil. Bem-vindo, Gá. E aí, Robertinho, uma boa tarde. Mais um episódio, mais um bate-papo, mais uma vez aquela resenha do nosso mundo empresarial, muito conteúdo para o pessoal de casa. Maravilha, show de bola. Vamos apresentar aqui as feras, né? Deixa eu respirar aqui, tomar o fôlego para ler os currículos, ó. Porque os currículos são longos, hein? Meu Deus, que beleza, hein? Vamos lá. Empresário com 35 anos de experiência em gestão interina de empresas, fusão e aquisição, avaliação de empresas, reestruturação, recuperação judicial, redirecionamento estratégico de empresas, fundador da empresa de consultoria estratégica Business, criador do CID. É assim que fala? SIDE, é em inglês, é bonito. Sistema Integrado de Direcionamento Estratégico. Formado em Administração de Empresas pela FMU. Pós-graduado em Finanças, Auditoria e Consultoria pela FGV. Mestrado americano, chique homem, de Ohio pela FGV. Seja bem-vindo, Toninho Gomes. Obrigado. Prazer em estar tê-lo aqui com a vocês. gente, viu? Muito bom demais, vai ser bom um bate-papo. Vamos apresentar aqui, ó, agora ele que é o pai do Vitinho, casado com a Zezé Petri, nascido na Ilha da Madeira, em Portugal. Olha só, hein? Importamos um homem de Portugal aí. Olha os hobbies dele, Gá. Radioamadorismo e ciclismo, coisa que ele quase nunca faz, segundo ele me disse. Agora muito pouco. Não torce pra time nenhum. Ele falou assim, ó, se o Gabriel perguntar, fala que eu torço pro Benfica. Você sabe que eu ia vir com a camisa do Benfica? Bobinho. Sério? Puxa vida. É residente em Itu desde 1998, já há 26 anos, tem formação superior em processos gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas, extensão e mentoria pela Fundação Getúlio Vargas também, atua como mentoring na área de gestão estratégica de empresas e carreiras, atuou como diretor administrativo e financeiro, também como diretor operacional, e de 1981 a 1997 na Mercedes-Benz do Brasil e a T-System, nas áreas de logística e suprimentos de materiais, e também em TI e consultoria. Ele ajudou 2 startups na área de serviços de 1998 a 2004. Seja bem-vindo, João Gouveia. Obrigado, Roberto. Maravilha. Obrigado a todos, boa tarde a todos. Mas eu tenho a camisa do Benfica, eu olhei pra ela no guarda-roupa, é uma polo vermelha que meu pai trouxe de Portugal. Falei... Seria uma baita coincidência. Acho que tá meio apertadinho. Eu não lembrava de cabeças convidados, são 2 episódios que vamos gravar hoje. Aí eu falei, acho que tá meio apertadinha, dei uma engordada, é melhor nem com O ela. João ia ficar Então, feliz. o Roberto Fica falou, feliz. se você tiver... Fala um pouquinho do teu hobby, do teu esporte. Aí eu lembrei disso e falei, se o Gabriel perguntasse, fala que eu torço pro Benfica. Maravilha. Torcer pro Benfica é sofrer um pouquinho, né? O Benfica lá só ganha no Portugal, não ganha mais nada, né? Uma clube vez português. na vida ele já foi campeão, cara. Da Champions. É Né? normal. Vamos lá. Ó, você que está em casa, você já sentiu dificuldade de montar o seu preço de venda? Seja do seu produto, seja do seu serviço. Sentiu às vezes que você começa a vender e parece que não sabe para onde vai o dinheiro, parece que está vendendo, mas tem prejuízo? Às vezes a sua dificuldade é a formação do preço de venda. Esse é um problema que acomete muitos empreendedores no Brasil. Saber formar o preço de venda. Vamos falar sobre isso hoje. Formação de preço de vendas. Fica conosco até o final. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Temos certeza que você vai gostar do que você vai ouvir aqui hoje com essas 2 feras. Então, primeiramente eu queria ouvir um pouquinho da trajetória de vocês. Seu Toninho, como é que o senhor chegou onde chegou? Como é que se interessou por essa área de gestão, de consultoria de empresas? O que deu o estalo de o senhor ir para essa área aí? Na verdade, isso é um sonho de criança, né? Eu desde criança eu sempre quis ter a minha empresa de consultoria. É mesmo? Sempre quis atuar no segmento de consultoria.
e persegui isso até conseguir entrar numa multinacional de consultoria, na época se chama ainda Alexander Proudfoot, uma multinacional com escritórios em 53 países. Foram 10 anos nesta empresa, e eu e mais o presidente desta empresa saímos para fundar a nossa empresa. E saímos porque essa empresa era especializada em qualidade e produtividade. Nós entendíamos que esse tipo de produto não resolvia o problema como um todo. Fomos buscar os conhecimentos em Harvard, MIT, Wharton. Trouxemos esses conhecimentos, começamos a implantar nesta multinacional no Brasil. E aí veio uma ordem de cima de que não, era para voltar para produtividade e qualidade. Nós não acreditávamos mais naquilo como futuro para a empresa. Continua sendo fundamental, mas passou a ser uma commodity. Com isso, com essa ordem, nós tomamos a decisão de sair e montar a nossa empresa. Fomos sócios durante mais de 20 anos. Em 2015, ele resolveu diminuir o ritmo, e aí eu saí, e nós, cada um foi para um lado, e eu fundei a minha empresa de consultoria, que é a Estratégica Business. Ao longo desse tempo todo, nós fizemos diversos trabalhos, como a reestruturação da Embraer, CSN, CST, Cosipa, Excelsa, Companhia Energética do Espírito Santo, Banco Meridional, Banco do Estado do Rio de Janeiro. Assumimos a gestão do Grupo Kremer de Santa Catarina por 7 anos, quando fizemos o valuation da Kremer. Ela valia 20 milhões negativos, vendemos por 580 milhões na Bolsa de Valores 7 anos depois. Fizemos o turnaround completo da empresa, virou um case nas faculdades, FGV chegou a utilizar como case, a escola Wharton, que tinha lá os seus alunos, e onde nós fomos buscar esses conhecimentos, acabaram enviando 7 ou 8 alunos para passar conosco como 2 semanas, para entender o que nós tínhamos feito na Kremer. Tá? A partir daí, fizemos vários outros trabalhos. Em 2015, a partir de onde eu fiquei sozinho, fiz a minha empresa, e, a partir dali, ainda fiz o trabalho aqui na região. No Grupo Mage, a locadora lá do Claudinho, a Panda, né, a Mage Rent a Car, que é meu cliente até hoje, desde 2015. Fiz alguns negócios, alguns trabalhos de fusão e aquisição. Hoje eu estou com a Brazuco, LBN, mesmo a locadora. Então, é isso. Legal. Essa é a minha trajetória. Roberto, eu participei de reunião com o Sataninho. Isso é verdade, Sataninho sabe. Foi com o Banco Bradesco, uma vez defendendo crédito, né? Eu, o seu Toninho, o Claudinho, que já esteve aqui no nosso programa e tal, e o pessoal do Banco Bradesco, ele foi explicar na tese, né, a questão que uma locadora não é como qualquer empresa tal. No final da reunião, o pessoal chamou ele de professor. Olha, que legal, hein? Que bom termos um professor aqui conosco hoje. Né? E vamos falar do outro professor aqui agora. João, conta aí, como é que foi tua trajetória, onde você chegou onde chegou, por que quis chegar onde chegou? Bem diferente do que o Toninho falou. Nunca foi um sonho ser um consultor. Nunca foi um sonho contribuir para empresas. Isso aconteceu de uma forma natural e ao longo da minha carreira profissional. Dentro da Mercedes, nós tínhamos essa área, que era a área de TI, que hoje se chama T-System. Mas lá atrás, bem lá atrás, os computadores não eram conhecidos. Então, ninguém conhecia os seus processos, ninguém sabia exatamente o que fazia, como fazia e por que fazia. E se você fosse mecanizar tudo isso, você precisaria o quê? Categorizar tudo isso, conhecer claramente, para que a hora que você colocasse isso, tá, numa linguagem de computador, isso funcionasse da forma como deveria funcionar. Caso contrário, você poderia arrebentar com o seu negócio poderia ir embora. Então, isso aconteceu para mim de uma forma natural, porque
eu estava envolvido em todo esse processo e participei de todo esse processo dentro da Mercedes, e a Mercedes levando isso, em primeiro lugar, para os concessionários, em segundo lugar, para os fornecedores. O parque de fornecedores era composto por mais de 1.500 empresas. As concessionárias, eu nem me lembro agora, se eu falar qualquer número para vocês, eu vou estar falando um número que não é verdadeiro. Então, você acaba analisando todos os processos e como funciona cada uma das empresas e qual a dificuldade de cada uma dessas empresas em todas as áreas, para você poder analisar tudo isso e determinar como isso vai funcionar de uma maneira mais linear, mais tranquila. Então, isso acabou fazendo parte da minha vida profissional, do meu dia a dia. E aí você acaba se tornando um consultor do negócio e de um processo de uma maneira que você sequer imaginava que ia acontecer. Você se desenvolveu por osmose, quase. Não é nem... Não sei se eu posso classificar como osmose, mas é assim. Eu não consigo... Tem um amigo que ele fala assim para mim: você não conversa, você faz uma entrevista para saber o que a pessoa está pensando, o que ela não está pensando. Porque é natural, né, Toninho? É natural. É uma coisa que acaba sendo natural. Então, diferente dele, que tinha esse sonho, eu acabei assumindo tudo isso em função da minha carreira. Então, depois de um certo tempo, eu já estava em posições de tomada de decisão, isso já foi natural. As tomadas de decisões eram diferentes. Legal. São feitas de uma maneira diferente. E aí, depois de mais tempo ainda, porque a gente também não começou hoje, depois de mais tempo ainda, depois de aposentado, depois de um certo tempo, você começa a ver o seguinte: isso é meu, o conhecimento é meu, mas eu não vou fazer nada com ele se eu não transmitir isso, se eu não dividir isso. E ele também não vai aumentar, porque a única coisa que faz com que o teu conhecimento aumente é compartilhá-lo. Exatamente. Compartilhe o teu conhecimento e você vai receber outro, então vai aumentar. Então, para mim, eu acho que é natural, precisa ser natural eu compartilhar aquilo que eu já adquiri para conhecer um pouco mais e para auxiliar outros a crescerem também. Interessante, maravilha. Vamos entrar diretamente aqui nos tópicos agora, né? O primeiro tópico é o seguinte, ó. O que é formação de preço e por que é importante? Então, João, de modo bem didático, para quem quer entender do que a gente vai falar, o que significa formar o preço de um produto ou serviço? Legal, maravilha, ótimo. Formar o preço de um produto ou de um serviço significa você avaliar, analisar todos os componentes que entram na formação desse preço. Como eu compro? Qual é o processo de manufatura, caso haja? Quanto tempo eu gasto, o que eu gasto? Quanto eu tenho de mão de obra envolvida nisso, meus custos diretos e indiretos? Tá? Por que preço eu vou vender? Se eu não fizer isso de uma maneira adequada, ou se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu não sei como eu vendo, para quem eu vendo, porque eu vendo, ou seja, eu sequer sei o que eu estou fazendo. Então, eu não sei como é que eu vou colocar o meu produto, seja ele serviço ou uma mercadoria qualquer, tangível ou intangível, eu não sei como é que eu vou posicionar ele, como é que eu vou vender ele e que lucro eu vou ter. Na verdade, eu não vou ter nada se eu não fizer isso de uma maneira... E às vezes tem até aqueles custos ocultos, né, que não entram na formação, como, por exemplo, a mão de obra. A pessoa só pega o salário e às vezes esquece de pôr 13º proporcional, férias proporcional, 1/3 proporcional, fundo de garantia, que tem que entrar. E tem mais um, né? Que é todo o teu custo de demissão. Sim. Exatamente. Se você não considerar isso, você não consegue formar caixa para ter isso. Muito bom. Seu Toninho, a gente vê muita empresa misturando as contas, né? Pessoa física, pessoa jurídica, conta da empresa, pago minhas contas pessoais pela empresa. Isso acontece muito.
Qual a importância de separar os gastos pessoais e os gastos da empresa na hora de calcular os custos que formarão o preço de venda? Acho que é uma primeira lição de casa a ser falada aí. A importância total. Tá? A importância total. Para absolutamente tudo. Eu tenho, inclusive, vários exemplos de diagnósticos que eu fiz, que o negócio era bom, o produto era bom. O empresário era ruim. O empresário era tecnicamente muito competente e a empresa estava praticamente quebrando, porque o problema não era a empresa tinha bom lucro, tinha uma boa geração de caixa, mas o problema era o que se gastava fora do negócio. Então, é fundamental fazer essa separação para absolutamente tudo, para você saber exatamente qual é o desempenho financeiro da empresa, qual é a lucratividade, quais são os resultados, qual é a geração de caixa da empresa, né? Para facilitar a escrituração, para absolutamente tudo, para você conseguir, por exemplo, empréstimos com o banco, você precisa ter um balanço e um demonstrativo de resultado confiável. Você só consegue isso se você tiver completamente separado os gastos da empresa, o que é da empresa e o que é da pessoa física. Outra coisa, imposto de renda, quando chega na hora de declarar o imposto de renda, né? Olha a dificuldade que ele vai ter. E tem um outro aspecto extremamente estratégico que justifica essa separação. Se, de repente, a empresa tem problema e ela é obrigada a fazer um pedido de recuperação judicial, tá? Os credores podem pedir a desconsideração da pessoa jurídica, né? E os bens pessoais dos sócios e tal, responder pela massa falida. Tá? Outra coisa, um dia ele vai querer vender esse negócio, um dia ele vai querer realizar esse negócio. E vai ter que ser feito uma due diligence, vai ter que ser feito um valuation, né, para saber qual é o valor do negócio, principalmente se é um negócio que já cresceu, já é de tamanho médio. A gente vê coisas incríveis. Eu fiz um diagnóstico numa rede que faturava nada mais, nada menos que 500 milhões de reais, meio bilhão por ano. Existia esta mistura e a tesouraria não tinha um fluxo de caixa. O negócio ia bem porque era bom. Era bom. O produto era bom, o negócio era bom e ia bem. Começaram a vir as concorrentes. E aí a coisa começou a se complicar. Porque daí você precisa da informação para tomada de decisão, você não vai ter informação boa. Você não tem, tá? Então, olha, tem 1 milhão de motivos. Se você quiser transformar o seu negócio num negócio de futuro, sustentável, com geração de caixa, preparado para... Outra coisa, quando você for fazer a sucessão do seu negócio, você já pensou como é que vai ser isso? Até para isso é complicado. Então é isso, é fundamental. Muito bom, excelente. João, e quais são os riscos de não se formar o preço corretamente? Fale na prática para quem está assistindo o que acontece quando a pessoa não forma o preço corretamente. Tudo ao contrário do que ele falou, mas na prática é o seguinte: você não vai ter negócio. Na verdade, você não vai ter um negócio. Se você não consegue estimar, se você não consegue determinar o preço pelo qual você vende, o produto que você comprou ou o serviço que você oferece, na verdade, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Você está vendendo almoço para comprar janta. E se você vende almoço para comprar janta, você não faz nada. Eu costumo dizer o seguinte: se você não mede, você não consegue valorizar, você não consegue avaliar. Então, se você não consegue saber por quanto você compra, o que está envolvido, seja de mão de obra tua, mão de obra de funcionário, custo operacional, custo fixo, isso, aquilo, aquilo outro, se você não fizer isso, você não fez nada. Você não tem uma empresa. Você não vai deixar nada para ninguém. Ô, João, e para quem está começando, medir é chato mesmo.
Medir é chato. É chato. Ninguém gosta de Principalmente quem medir tá começando, nada. não quer medir. O cara quer abrir um comércio, normalmente ele tem um tino comercial, ele sabe vender, ele tá interessado nisso. E parece que o único número que importa no começo é o faturamento, né? Mas Se eu mas faturei isso é- tantos mil, tá indo bem. Roberto, Gabriel, isso é natural. Não é gostoso Toninho já viu isso, gastar, todo mundo já mas viu. é isso, né? Mas Você já se viu. dedicar a medir. É difícil. Medir é a coisa mais difícil que tem. Para quem está começando, então, é praticamente impossível. Mas eu diria assim, é impossível, mas é necessário. Se você não fizer isso, você não vai crescer. Você não vai crescer. Você vai passar o resto da tua vida, sabe, patinando no mesmo lugar. O Toninho falou, você não tem um fluxo de caixa. Então, para que serve? Como você paga? Como você sabe o que vai entrar, quando vai entrar? É difícil. É isso aí. Às vezes você pode Não estar tem- vendendo bem, mas com prejuízo, né? até Deixa isso eu colocar uma coisa aqui do que ele falou, rapidinho. Não existe empresário ruim. Existe desorganizado. Porque todo empresário sabe o que ele quer fazer. Ele, nem que seja na própria cabeça, ele já fez o plano dele. E ele criou a estratégia. Mas ele tem preguiça de passar isso para um papel e acompanhar. Ele acha que é perda Toninho, de estou tempo. errado? Não, tá certo, perfeito. É isso. Uma pergunta que eu queria fazer para ambos, para fechar esse tópico. Quais as vantagens e desvantagens da estratégia de marketing que afeta os preços? Estamos falando de formação de preço. Que é a chamada isca e anzol. Ou seja, você vende alguns produtos que ou ele empata no 0 a 0 ou você tem um prejuízo para ele ser um chamariz para uma outra compra onde você vai ter um lucro legal. Muitas empresas se utilizam disso. Quais as vantagens e também possíveis desvantagens dessa estratégia? Bom, a vantagem é que você consegue fidelizar o cliente. Por quê? Porque você joga a isca. Qual é a isca? A isca é aquele produto principal que você precisa dele. Vou dar um exemplo aqui. O aparelho de barbear. Então, você vai na drogaria, você olha e fala, não, mas está barato o preço. Eu compro aquele aparelho, né? Só que, na verdade, a fábrica, a fábrica que vende aquele produto, ela não está interessado. Às vezes ela vende até mesmo com prejuízo. O que ela está interessada Não quer vender o aparelho, né? é na substituição da lâmina, da Gillette, né? Então, a substituição da Gillette, a Gillette, na realidade, é o anzol, né? Então, a vantagem é a fidelização do cliente, o lucro é de longo prazo, ou seja, ela garante lucros de longo prazo, tá certo? E você perguntou também desvantagem, é isso? Isso mesmo. A principal desvantagem é o investimento em capital de giro, porque quando ele lança esse produto principal, ele vai ter que investir muito. E a outra desvantagem Ele vai ter que garantir isso aí na frente, né? E a outra desvantagem são os produtos falsificados. No exemplo que eu dei, a Gillette falsificada, né? Então, a empresa também tem que gastar muito dinheiro com advogados, com registro de patentes e tudo mais. Legal. Basicamente isso. E agora a minha Perdão, pergunta, só para ver, o conceito é o mesmo Perfeito. quando o supermercado lança aquela cerveja, põe a cerveja naquele preço que você sabe que ele está tendo prejuízo? É o mesmo conceito, né? Eu Talvez não uma consigo, liquidação, né, de estoque. ele leva o cliente até lá e vai A vender gente outros estava produtos, falando isso né? hoje, né? Ele A não vai recarga vender de- cerveja para você. Ele não está vendendo A mesma cerveja. coisa é o caso de uma impressora. Você vai e compra a impressora. A impressora é barata. Com 300, E o toner? 400 reais. E o suprimento? Aí, mas o que a empresa está interessada? É no toner. Eu já vi, por exemplo, máquinas de café. Máquinas de café. Máquina de café de graça. De graça. 200, só que você vai ter que comprar 250 De graça, reais em em cápsula. cápsula. Olha, Aí, lá Agora nós vamos falar do pequeno? Lá nós temos, perdão, só para complementar. Lá nós, nesse cliente meu, nós Soninho vive temos, isso na nós China da temos Sul, um né? exemplo. Por exemplo, o segmento de grandes cozinhas industriais, quer dizer, o meu cliente produz alimentos para as grandes cozinhas industriais, né? Que é a LBN, não sei se eu posso falar o nome, mas é. Pode, à fica à vontade. vontade. E o que acontece? A refresqueira, ela não cobra nada, ela faz um contrato
De comodato? de comodato. O senhor diz a refresqueira, A máquina. A máquina onde o suco, vai ser colocado o suco lá dentro, né, dentro da cozinha industrial, essas grandes cozinhas industriais que ficam dentro das grandes empresas, né? Coloca lá várias refresqueiras, em compensação são contratos de 2, 3 anos que o cliente se compromete a comprar um volume mínimo de produto. Então, é uma receita recorrente, né? E ele garante pela refresqueira que ele colocou lá. Tá? João? Mas precisa de uma atenção especial, que a gente está falando desse ponto, mas vamos imaginar o pequeno, aquele que está começando, e que acha que isso é a solução para o negócio dele. Eu vou começar, eu tenho 3 ou 4 produtos, vou comprar 3 ou 4 produtos, e esse daqui vai ser a minha esquinha, porque eu vou ganhar nesses outros aqui. Ele precisa muito cuidado com isso. Muito, porque ele não tem um poder e um capital de giro tão alto como esses outros têm. Ele não tem um aporte do fabricante como os outros têm. Então, ele precisa, se fizer, ele precisa pensar muito bem no que vai fazer, por quanto tempo vai fazer e quais são os outros produtos, porque senão ele vende só aquilo que ele está tendo prejuízo. E acabou, né? E acabou, tem que ter hein? um plano muito bem formado, né? Tem. Vai ter que... Muito, ele tem É uma que boa analisar. estratégia, mas requer cuidados. Né? Opa. Cuidado, como todas, né? Quebra, Requer né? cuidado. Exatamente. Tópico 2. Vamos falar sobre quais são os principais métodos de formação de preço. Seu Toninho, o que é a famosa margem de contribuição e como calculá-la? Certo. Pode falar meio por cima. Tá. A margem de contribuição nada mais é do que a diferença da receita bruta menos impostos, você tem a receita líquida menos os custos e despesas variáveis, você tem a margem de contribuição. E a margem Calculado por produto, né? calculado por produto, tá? Você pode calcular unitariamente, depois você multiplica pelos volumes. E essa margem de contribuição ela tem que ser o suficiente para cobrir todos os outros custos e despesas fixas e mais a margem de lucro. Vamos exemplificar? Sim. Mais fácil, Manda né? bala. Eu acho que o pessoal... Vamos pensar numa loja de roupa, acho que é mais fácil, né? Sim. Então, é o quanto ele vendeu a camiseta, tem os tributos embutidos, o preço de custo da própria roupa, né? Isso aí vai sobrar um lucro para ele, mas esse lucro dele tem que pagar o aluguel, tem que pagar o funcionário, já tem que ter pago a comissão lá atrás. Mas E aí tem é que pagar todas as interessante despesas. entender o quanto cada produto contribui, né? Qual que é a margem de contribuição que ele contribui Exato. para o bancar resultado essa estrutura final. e Exato. ainda Exato. pagar o lucro desejado pelo sócio. Pô, daí vem o nome, né? Margem de contribuição. De contribuição. É isso aí. Até para que ele possa fazer as estratégias de venda. Sim. Né? Isso aí. Interessante. João, o que é o famoso, aquela expressão bonitinha, markup? Markup. Todo mundo fala aí, explica aí o que é o markup para o pessoal. Todo mundo fala e todo mundo usa. É. E é o mais simples que a grande maioria usa para começar. Vou me aventurar no mercado, vou montar qualquer negócio. O que eu vou vender? É produto ou é serviço? Então, o que eu preciso saber? Quanto eu vou ganhar? O que eu quero ganhar? Markup é o preço marcado. Traduzindo ao pé da letra, eu vou marcar meu preço, eu vou dizer qual é o meu preço. Então, eu pego por quanto eu compro, eu vou criar um índice. É um índice que eu vou usar para determinar o meu preço. Então, eu quero X, Y ou Z de lucro, eu pego quanto eu pago, minhas despesas, meu custo fixo, etc., divido por 100 lá, encontrei 1,5, 2,4, então é isso aqui que eu vou usar como markup Esse na é o minha índice. empresa. Esse é o índice que eu uso. Então, comprei por 2. Meu markup é 2,5, vou vender por 5. Mas eu preciso cuidar. De novo, a gente volta na palavrinha-chave. Eu preciso muito cuidado para usar o markup. Eu posso usar ele, eu devo usar ele? Pode, é livre, está aí. Você pode usar, não tem problema nenhum. Você só não pode se viciar nele. Você não pode se prender a ele porque não é receita de bolo.
Exatamente. Agora é isso aí. Né? A sua Não é receita situação de bolo. a sua Exatamente. situação é diferente do seu vizinho, E muitas aí vezes, até né? uma pergunta para o Gabriel que Exatamente. contraria exatamente essa ideia de receita de bolo. Gá, que erros alguns empresários cometem na hora que, buscando economia para formar o seu preço de venda, eles acham que, vou comprar fora do estado, porque aí vou pagar mais barato. E às vezes tem uma pegadinha por trás aí, que depois cai na nossa costa, lá do escritório Acontece muito lá contábil. também, né? Quem tem indústria em outro estado, sabe bem o que É é. uma loucura. Sabe o que é essa vida. Infelizmente, a gente tem um emaranhado tributário no Brasil que deixa a gente louco, né? São 27 estados, 27 legislações estaduais diferentes, principalmente relacionadas a ICMS, IFAO, aquela questão de substituição tributária. Então, muitas vezes, o empresário está adquirindo algum insumo, algum produto para revenda de outro estado, achando que está economizando. Quando esse produto vem, muitas vezes, do norte, do nordeste, onde tem um custo produtivo menor, ele tem que pagar o diferencial de alíquota, tem um custo tributário na entrada no estado de São Paulo, né? São Paulo cobra por isso, assim como os outros estados, quando acontece de vir com um custo menor. O que torna esse produto mais caro do que se ele comprasse na cidade vizinha, na própria cidade. Então, o empresário, quando ele pensa, principalmente em insumos que têm custo significativo dentro da cadeia dele, ou um produto no mix do que ele vende, que tem um percentual grande ali de representatividade, ele tem que analisar muito bem quando ele busca o fornecedor de fora do estado, pelas questões tributárias, né? Então, muitas vezes diferencial de alíquota, alguma coisa relacionada à substituição tributária, coisas desse tipo, tem que ser analisados antes, né? Não adianta depois mandar lá, poxa, mas eu comprei achando que estava barato, agora eu tenho que pagar isso, tem que pagar isso. E lá vai o lucro, né? Isso, exatamente. lucro Às vai vezes embora, o lucro né? dele está exatamente ali. Exatamente porque ali. Se o lucro dele for pequeno e ele comprou uma conta besta, algum estado que seja 7%, aqui 18%, tem que pagar 11% de diferencial de alíquota, por Formou exemplo, o preço foi contando com 11%. aquele custo e o- depois virou e outro. o lucro é o lucro mínimo, porque eu quero abrir esse mercado, meu lucro é de 10, eu tomo prejuízo de 1. Aí o que aconteceu? Ele vendeu, faturou. Não tem Vendeu como com voltar prejuízo. atrás. Não tem E como tem, voltar e atrás. tem né? outros fatores complicadores também. Primeiro, a logística. Logística. Logística, a distância. O frete hoje é caríssimo. Encarece. Né? O frete hoje é caríssimo. Se você tem um problema e o seu fornecedor está perto de você, é uma coisa. Tá? Se você tem que mandar lá para o norte e nordeste, ou se você compra lá do norte e nordeste, e você tem algum tipo de problema, vai levar mais 7, 8 dias Dias pra chegar. para você ter o novo produto. Exatamente. A gente enfrenta isso direto. E É vale uma- lógico que isso não acaba afetando o cara que tem um comércio varejista, que ele tem um markup de 3, que ele tem um produto exclusivo, que ele vende só para alto padrão. Esse cara vai tirar de letra os 10% ali, que vai dar no diferencial de alíquota. Agora, quem tem produto de combate, né, que a gente fala, aquele lá que tem que brigar na vírgula, no preço, no centavo, isso tem que um ser perigo. levado em consideração. E Mas uma a palavra grande maioria está É brigando esse. na vírgula, né? Exato. Sim. E uma A palavra de grande maioria, cautela. Sim, com certeza. Hoje Uma sim. palavra de cautela, empresas do Simples Nacional, que é a realidade da maioria das empresas no Brasil, tem que levar em conta que para formar o preço, o seu imposto muda a cada mês. Cada mês ela tem uma alíquota diferente do Simples Nacional. Diferente de quem está no lucro presumido, lucro real, Consegue prever melhor. consegue prever melhor. O Simples Nacional não. Cada mês ela tem uma alíquota diferente. Exceto um faturamento muito linear. Muito Mas linear, O que a prudência diz? Todo mês, revisa com o contador. Pô, minha alíquota do Simples está em quanto? Porque você vai pagar a alíquota do Simples baseada nos últimos 12 faturamentos. Os últimos 12. Isso. Então, minha alíquota esse mês é quanto? Vai ser tanto. Legal, já sei. Preciso mudar minha planilha de formação de preço. Não preciso. Então, Mas você é viu importante. quanto aumentou a busca por ir para o Simples esse ano aqui? Esse início de ano? Todo mundo quis ir para o Simples. Agora, quantos avaliaram Se o Simples era o melhor. se o Simples era o melhor, baseado no quê? Na formação de preço e como eu vou pagar essa variação de alíquota. O que vai acontecer? A grande maioria foi porque nominal É mais barato. é mais barato. Nominal é mais barato. É. E aí é que está a pegadinha, sabe? Às vezes você fala assim, é 2% mais barato.
mas eu vou pagar 12 a mais. Eu já ouvi a conversa assim, o simples é aquele que no comércio é 4%, né? 4% é a primeira faixa. Se você vender até 15 mil por mês, Se você não crescer, se você não quiser crescer, se você não quiser vender, é 4. E a alíquota do Simples realmente chega um certo momento que muitas vezes a gente fez um... É pior do que a outra. É melhor, vamos jogar a empresa no lucro presumido, pode valer mais a pena. Fizemos um planejamento tributário essa semana aí, cliente que a gente está pegando. A gente viu que o melhor era ir para o lucro presumido. Vai economizar, colocamos uma economia legal lá para o cliente. Legal. Saindo do Simples. Então, nem sempre o Simples Nacional vai dar todos os milagres em termos de economia O pessoal do tributária. supermercado muitas vezes fica no Simples, aquela alíquota segurando a alíquota, subindo lá em cima, e o cara vai ver no lucro real estaria pagando menos. Me corrija se eu estiver errado, mas o empresário, ele não tem o costume de pensar desse jeito. Ele precisa de um suporte. Ele precisa se acostumar, né, a pedir orientação. Assim como você vai no médico para saber o que é a dor que você está sentindo, ele precisa se acostumar a ir até o contador dele para perguntar como estão meus números, o que está acontecendo com a Isso minha não é empresa? demérito nenhum, porque ele não tem como saber tudo, né? Impossível. Com certeza. Se ele não fizer isso, ele está perdido. Roberto, É isso não aí. tem como. Uma pergunta para os dois, para concluir esse tópico. Quais as vantagens e desvantagens de usar o preço da concorrência e o lucro desejado? Eu quero essa margem aqui de lucro por esse produto, é o que eu quero. Na hora de formar o preço de venda. Por favor, João. Eu te diria assim, é extremamente perigoso. Por que é extremamente perigoso? Porque a tua empresa não é igual a outra. Os custos que incidem em cima da tua empresa não são os mesmos custos que incidem em cima da outra. O preço pelo qual você compra pode não ser o mesmo preço pelo qual ele compra. O lucro que ele obteve, se ele obteve esse lucro com base num processo de análise criterioso, tá? Pode não ser o lucro que você vai obter se você fizer a mesma coisa. E às vezes ele pode estar vendendo com prejuízo também. E se ele estiver vendendo com prejuízo esse tipo de produto, que é o que você está oferecendo, olha a barca que você entrou. E a outra coisa que acontece é o seguinte: quando ele começa a seguir a concorrência, muitas vezes ele perde a oportunidade de desenvolver diferenciais no produto dele. Falo muito isso no café com o cliente que a gente faz todo mês. Ele perde essa oportunidade. A vantagem é que ele fica conhecendo o mercado, quem é o concorrente dele, né? Então, se ele faz isso apenas como fonte de referência comparativa, está tudo certo, né? Mas é o que o João disse mesmo, se ele fizer isso como base e ele entrar numa briga de preço por preço, acaba entrando na canibalização Do preço. né? E é o que ele disse também, quer dizer, cada empresa tem uma estrutura completamente diferente da outra. Né? Tem questão de poder de compra, tem questão de tamanho, tem questão de competência dos negociadores, Exatamente. de matéria-prima, insumo e tudo mais. Então é isso. Volume de compra. Volume de compra. Volume de compra. Eu gostei do termo referência. Eu acho que o termo referência faz realmente o empresário pensar, por que eu não consigo vender no mesmo preço que meu concorrente vende? Talvez esteja faltando uma lição de casa. Preciso onde está indo embora? Meu custo está alto onde? Onde eu posso cortar? Onde eu posso negociar melhor a venda? Então, o preço da concorrência, ele pode servir como um norte. Você não pode ser escravo dele. Né? Exato. Mas ele pode ser benéfico. Por que minha pizza eu tenho que vender mais cara que a do outro? Por que meu custo está mais alto aqui? Onde está? É no aluguel? O tamanho da minha equipe? É no processo? É na perda? O preço na perda, o seu preço final é muito reflexo da tua perda. Processo fabril, processo... Então, assim, a concorrência te dá um norte. Ela não pode ser, você não pode ser escravo dela. Mas foi o que o Agora, as concorrentes são bons fundamentos para direcionamento, benchmarking. né? Para benchmarking. Né? Para benchmark, com Outra certeza. coisa que ele tem que analisar é o seguinte:
é aquilo. Quem é meu concorrente? Porque, de repente, ele tem lá o seu Polarizando concorrente. que não é concorrente. Estamos exatamente. confundendo tomada Ou, com en- ou então o concorrente está tão desesperado, né, que ele precisa fazer papel para banco, então ele bota o preço lá. Então, se você simplesmente segue, aí é uma furada. Agora, como referência, como benchmark, e aí se comparar com empresas sérias, né, com concorrentes sérios. E aí realmente tentar entender por que esses meus concorrentes conseguem fazer um preço que eu não consigo. Eu não consigo. Aí aquilo que o João falou, bom, será que eu estou comprando corretamente? Porque o negócio é o seguinte, tem uma diferença muito grande entre comprar e negociar. Infelizmente, principalmente quando a empresa é pequena ou média, a área de compra, ela compra. Ela compra. Ela não negocia, porque negociar também você tem que estudar. E a barganha também negociação. do pequeno é menor, né? Quer dizer, Sotone? tem as técnicas de negociação que você tem que dominar. Aliás, isso é fundamental, principalmente para o pequeno É empreendedor. o coração. Fazer uma especialização em negociação, botar o pessoal dele de compras, de suprimentos, para fazer um curso de especialização de negociação. Eu tenho feito isso com os meus clientes. Olha, às vezes, o empreendedor vira por cima do pescoço para conseguir um ponto percentual a mais no lucro, quando, na realidade, Tá na lá casa no dele capital de giro, ele está perdendo um oceano de dinheiro. Isso é Prazo, oportunidade. prazo de Às vezes só o prazo. Exatamente. Às vezes o Prazo prazo de resolve. pagamento resolve. Exatamente. Porque às Resolve, vezes você está Exatamente. pagando antes de receber e seu dinheiro está custando muito exato. caro. E tem mais um fator complicador, que é o seguinte: a maioria das vezes, por falta de capital, ele vai no banco buscar o dinheiro pagando juros para comprar matéria-prima, que faz parte do capital de giro. Então, se ele também é um bom negociador, ele negocia prazo, compra e limite de crédito. Aí ele liga pro Roberto para obter um crédito no Desenvolve São Paulo, né, Roberto? Que é a melhor taxa que existe. Estou falando É, sério. não. Hein? Eu desafio Perfeito. qualquer pessoa a me apresentar qualquer crédito mais barato que o crédito no Desenvolve São Paulo. Então, já vamos conversar depois da live. Maravilha. Que é um banco, uma criação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, junto com fundos É sério, públicos. vamos conversar. É um crédito que não precisa de garantia, tem que ter certidão negativa, não pode ter débito de imposto, mas que dá crédito com taxas mais baratas que o Pronamp. Realmente é muito Legal. legal. Ainda vamos complementando conversar. isso, que o Toninho falou, olha só. Se você definir errado quem é o teu concorrente, muito provavelmente você definiu errado quem é o teu cliente. Exato. Puta, João, você foi bem nessa, hein? Você entendeu? Gostei. Porque se você Verdade. definir errado quem é o teu concorrente, É, você definiu errado quem é o teu faz cliente, todo cara. sentido, concordo. Você Porque não- você está imaginando que o seu cliente é o cliente do seu concorrente, É é claro, cacete, é isso é mesmo. claro. É, é claro, você é não óbvio. segmentou. Exato. Você não entendeu, Segmentação. você não entendeu para quem você está Você não vendendo. fez o que- Você não entende, você não sabe para quem você está vendendo, então você não sabe quem é Às teu vezes o concorrente. cliente do teu concorrente, que você acha que é o teu Não concorrente, é, não só está é. procurando preço, não quer qualidade, e você está Exato. querendo vender um negócio de Exatamente. qualidade. E você está achando que o teu concorrente é teu concorrente, não é? Você está pensando que aquele grupo de clientes. pessoas é teu cliente e ele não E é. não é, não é. Está tudo errado. Então é fundamental você saber quem é o seu cliente, qual é o segmento Onde eu do qual posiciono você meu está produto? atuando. Qual é o meu Exato. Eu achei muito legal também o senhor falar essa questão da estratégia, porque havemos de convir, né, que o pequeno ele tem uma barganha muito menor. Se você vai comprar 1000 unidades de um produto, seu poder de negociação é muito maior do que você comprar 100 unidades de um produto. Então, acho que essa questão de saber dominar estratégias de negociação na compra e não só na venda, como muitos pensam, é super Só não importante. pode negociar muito ou não dar Na verdade, é o seguinte, Ah, olha, isso daí não, deixa pra lá. Mas aí você só vai na qualidade. Mas existem coisas que você é obrigado a negociar. Existem coisas que você é obrigado a avaliar e ir ali. Tá? Você não negocia consulta médica, você negocia? Não. Não. Não deveria negociar o contador também. Não deveria negociar o contador. Por quê? Porque se você vai num contador,
é porque você já pegou referência se ele é um bom contador e se ele está apto a resolver a dor que você tem. Assim como o médico. Agora, se você escolhe o teu médico por preço, você vai escolher o teu contador por preço. E pode ser que você Verdade. não... E pode ser que a tua dor não seja resolvida. Eu falo, um belo comprador, Exato. você conhece, o João conhece, o seu Toninho conhece. O seu Toninho da pizzaria, meu parceiro. Rapaz, e comprar catupiry da catupiry ou da distribuidora, é o mesmo catupiry que vai chegar. Uhum. É, desde que seja o catupiry original. Rapaz, o homem é bom, viu? É mesmo? Na verdade, Gabriel, o dinheiro está em 2 pratos da balança. Imagina os 2 pratos da balança, o fiel no meio, e o dinheiro numa empresa, ela está na venda Na compra. e na compra. Então, é aquilo que eu Concordo. falei, quer dizer, muitas vezes luta desesperadamente para reduzir custos e despesas aqui no demonstrativo de resultado, mas, na verdade, a sua grande oportunidade está no capital de giro, na liberação de capital de giro. É. Comprar bem, quer dizer, negociar bem a compra, e, claro, aí vem também a questão de saldos de estoque, quer dizer... Estudar sobre gestão de estoque é um bom negócio. Exatamente. Principalmente para os varejistas. Você fazer esses 5... o grande segredo é o sincronismo que você faz no fluxo do pedido. O que é o fluxo do pedido? Desde o momento que você faz o pedido de compra lá com o seu fornecedor, passando pelo recebimento, passando pelo estoque, pela produção, entregando para o seu cliente e você recebendo a fatura lá no final. Esse sincronismo é um dos maiores desafios, mas aqui você tem oportunidades que não acabam mais. E é isso que a maioria dos empresários não faz. E não faz por quê? Não é demérito. Não. Porque se eu sou um empresário da área de serviço ou de produto, eu vendo caneca, né? E eu sei vender caneca. E tudo que eu aprendi na minha vida foi vender caneca. Por quê? Porque eu aprendi o processo de como a caneca é feita, então eu sei te explicar tudo a respeito da caneca, eu vou ver qual é a tua necessidade, a caneca vai atender... Mas eu não sei fazer um planejamento estratégico, eu não sei planejar, eu não sei por quanto eu vou vender, eu não sei o quanto eu compro aqui e quanto eu vendo aqui, que foi o que o Toninho falou agora. Isso não é demérito meu, porque eu sou muito bom em vender isso aqui. Exatamente. Mas Exatamente. eu tenho que ter a sensibilidade e, principalmente, a coragem de chegar e falar assim, eu não sei, você sabe? Você consegue me ajudar aqui, Toninho? Isso Você aí. estava falando vindo para cá isso hoje, que muito dos problemas dos empresários tem a ver com o ego. É o ego. Às vezes a pessoa É não isso, consegue Roberto. pôr o ego de lado, isso atrapalha tudo, né? Acaba com o Exatamente. cara. Exatamente. Muito bem, vamos passar para o tópico final. Como ajustar o preço de acordo com o mercado e o cliente? Tem muito a ver com o que a gente estava falando agora. Seu Toninho, como fazer uma pesquisa de mercado? Todo mundo ouve falar, né? É bonitinho falar, temos que fazer uma pesquisa de mercado antes de iniciar um negócio. Talvez isso seja algo mais fácil para uma empresa grande. Agora, o pequeno empresário, como é que ele vai fazer uma pesquisa de mercado para conhecer os preços praticados pela concorrência e as expectativas dos clientes também, em termos de formação de preço? Perfeito. Bom, principalmente o pequeno cliente que não tem aquela estrutura, né, e não pode investir muito nisso, quer dizer, existem algumas formas. Ele pode entrar, por exemplo, na internet, entrar nas páginas dos concorrentes, olhar os produtos, muitos deles têm preços publicados na internet. Ele pode fazer um trabalho de ir até onde está o produto dele, por exemplo, se é varejo, né? E eu vendo o produto, por exemplo, para supermercados através de distribuidores e tal, né? Poxa, eu posso pegar o meu pessoal, posso pegar a minha família e tal, e mandar. Vai você numa farmácia tal, faz uma pesquisa, vê o nosso produto lá, o produto concorrente quanto está. Enfim, existem formas de você fazer isso
visitando mesmo o cliente. Para médias empresas, fica ainda mais fácil, porque ela tem o corpo de vendedores, né? Os próprios vendedores, bom, no caso de clientes meus hoje, né, a gente colhe os preços diariamente das regiões onde estão os representantes de venda, onde estão os vendedores, né? E a gente vai, quer dizer, a gente vai no local checar, nas cidades onde a gente está, a gente vai ver na gôndola os preços dos concorrentes. É uma das formas. Legal, muito bom. Quiser João, completar. como que a gente analisa na prática, né? O empreendedor que está assistindo lá em casa ou na empresa dele, talvez pense, puxa, eu estou fazendo tudo errado, né? Preciso tomar mão aí dos meus números, meus custos, despesas. Na prática, como é que ele começa a fazer isso? Que meios ele tem para saber quais são os custos e despesas que ele tem que avaliar na formação do preço? Ele já tem isso tudo, Roberto. Ele tem. Todo dia ele recebe um boleto, todo dia ele tem uma obrigação para pagar. Todo dia ele tem uma conta para receber. Então, se eu tenho uma conta para receber e uma conta para pagar, eu já tenho metade do caminho andado. Eu preciso analisar tudo isso de uma maneira criteriosa, tá, e profunda. Ele tem que transformar isso em informação para a tomada de decisão. Para a tomada de decisão. Senão ele não consegue trabalhar estrategicamente. Quando eu conheço tudo aquilo que entra, que sai, como é o meu processo, eu consigo criar uma estratégia de melhorar isso. Você quer ver uma coisa? Fluxo de caixa. O que é teu fluxo de caixa? É nada mais, nada menos do que o que entra e o que sai. Nós já falamos aqui agora. É o que entra e o que sai. Então, nem que seja num pedacinho de papel de pão, ele tem isso guardado em algum lugar. O que ele precisa fazer é tornar isso, sabe, o dia a dia dele. Ele tem que transformar isso em dados que possam ser analisados. Eu estou comprando direito? Eu estou comprando bem? Eu estou vendendo bem? Eu estou pagando no momento certo? Eu estou conseguindo o prazo correto? Ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, infelizmente, ele vai continuar dormindo pouco. Legal. E essa pré-informação, ela já existe há muito tempo, porque assim, a gente não nasceu com o computador. Então, Não, lá atrás, você fazia fluxo de caixa, Sim, você tinha no como papel. prever. Exatamente. E hoje tem sistemas, principalmente para o pequeno empresário, o cara que está começando, o cara que quer algo muito barato, tem muitas opções. Tem até de graça. Coisa de graça, coisa com mensalidade de R$100, de R$150, que o cara vai conseguir formar um fluxo de caixa, entender do estoque dele, entender dos custos, das despesas, para formar o preço dele. Estoque. Estoque custa, hein? Quem trabalha com varejo, estoque é coisa principal que tem. Que se ele não administrar o estoque dele, vai todo o dinheiro dele embora ali. Exatamente. Eu queria só pegar um gancho aqui do João. Fluxo de caixa. Seguinte, todo negócio, na realidade, ele tem três, vamos dizer assim... Relatórios de ouro, né? Não é relatório. Na realidade, ele tem três grandes áreas de decisão. Ele tem a área de decisão, três pilares. Ele tem todo o negócio, no mundo inteiro, ele tem três pilares. Ele tem o pilar das decisões gerenciais operacionais, ele tem o pilar das decisões de investimento em capital de giro, investimento em capital fixo, investimento em outros ativos de longo prazo, e ele tem o terceiro pilar, que é o pilar da estrutura de capital dele, que é o pilar do financiamento, tá? O que acontece? A grande maioria das empresas gerem suas empresas através do primeiro pilar, que é o operacional, que é o demonstrativo de resultado. Só que o demonstrativo de resultado, ele só conta um pedaço da história. Um pedaço da história. Tem o outro, que é o de investimento, que aí está no balanço, não está no demonstrativo de resultado, tá? Que é o investimento de capital.
investimento de capital de giro, fixo, investimento de capital fixo, investimento em outros ativos de longo prazo. Tá? E o terceiro pilar, que é justamente qual é a estrutura de capital dele. Ele está com 30% de capital próprio e 70% é de capital de terceiros? Então, o demonstrativo de resultado não conta toda a história. Sabe quem conta toda a história? É o fluxo de caixa. Você imagina um quadro, você tem aqui o demonstrativo de resultado, você joga lá dentro, você pega o balanço e joga lá dentro, e o que sai aqui embaixo é o fluxo de caixa. O demonstrativo de resultado pode mentir, o balanço pode mentir, mas o fluxo de caixa não mente. E olha, é um número enorme de empresas que quebram e vão continuar quebrando, dando lucro. Porque não cuida do caixa. Exatamente. Trocando em miúdos, seu Toninho, isso só para o mesmo. pessoal que às vezes não... O senhor, como eu falei no começo que ele é professor, né? É isso. O seu Toninho quis dizer que tem os 3 pilares. O que a empresa produz, ou o que a empresa gera, o que é a operação da empresa, onde ela coloca o dinheiro dela e de onde veio o dinheiro dela. Isso. Basicamente é isso. Isso. Trocando em miúdos, são os 3 pilares que o empresário tem que cuidar. E esses 3 pilares, eles estão em 3 relatórios de ouro, que a tua empresa, que você contratou para fazer a tua contabilidade, ela deveria ser capaz de te fornecer, que é o demonstrativo de resultado, também chamado de DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa. Esses 3 relatórios, que todo escritório de contabilidade, toda empresa de contabilidade deveria te dar, ela é capaz de atender esses 3 pontos. Não é, Exato. Não, e é a base para você fazer o valuation da empresa, é a base para você saber se o teu negócio está criando valor ou destruindo valor. Aliás, eu acho que aqui, só uma sugestão, depois para a gente pensar, um tema que seria fantástico a gente conversar aqui, Criação de valor. são os conceitos de criação de valor. Tá? Fica aqui a sugestão. Sugestão tomada. Na verdade, a última pergunta vai dar uma pincelada, então, sobre esse tema. Olha a última pergunta. Quando o preço está maior que o da concorrência, como ao focar em aumentar a percepção de valor do produto, pode ser uma saída? Pode começar, seu Toninho. Pode. Aumentar a percepção pode ser uma saída, sim. Um pouco daquilo que a gente já falou na questão da concorrência. Quer dizer, a percepção sobre um produto. Por que eu compro, de repente, um tênis Nike e poderia comprar qualquer outro? Porque provavelmente eu sinto que o tênis Nike, ele me dá mais segurança. Se é um tênis de jogar tênis, é um tênis que me dá mais segurança. O senhor joga tênis? Vamos só um parênteses. Eu jogo. Opa, Tem cara de tenista, hein? Eu amo tênis. Eu adoro tênis. Adoro tênis. Qualquer hora a gente precisa se enfrentar. Ai, meu Deus, sujou. Devia ter ficado quieto, né? Devia ter ficado Ele quieto. se prepara para correr. Ai, meu Deus, sujou mais ainda. Mas a percepção de preço, ela é fundamental, sim. E é uma das coisas que o empresário tem que olhar. Quer dizer, quando ele compara o produto dele com os outros, ele tem que imaginar qual é a percepção de preço que o meu cliente tem a respeito do meu produto. E quando eu comparo esse meu produto com os produtos do concorrente, né? Então, é por isso que você tem bilhões e milhões de produtos, e muitos deles são os mesmos produtos, mas na hora de você escolher, você vai escolher um perfume, né? Existe uma diferença enorme de qualidade entre um perfume e outro. Você vai escolher um carro da mesma, né? Um carro popular, por exemplo, existem diferenças entre um e outro. Ou seja, todo tipo de produto, você tem aquele produto que tem maior valor agregado para o cliente, que traz maior funcionalidade, que traz maior benefício, que traz maior prazer e assim por diante. Tá? Então, é fundamental. Que traz maior percepção de valor. Maior percepção de valor. É isso aí. E aí, João? Eu fiz um curso e que dos motos, um dos temas do curso, uma das coisas que mais era falada é assim:
teu cliente não compra o que você vende. Ele compra aquilo que ele acha que vai ser bom para ele Ele compra emoção. e que vai fazer bem para ele. É. Ele não compra teu produto. Ele compra a emoção que o teu produto traz para ele. Exatamente. Seja o que for, intangível ou tangível. Então, você precisa entender. Dá um exemplo. Você você tem uma empresa de esquadrias, alumínio, você faz porta, janela, isso, aquilo. Além do preço, é claro, por que eu compro de você e não compro um pronto da Sasazaki? Por exemplo. Pela personalização, pelo atendimento. Porque Tudo isso, percepção de valor. Porque vai me atender nesses quesitos que o outro não faz, porque ele tem uma linha de produção. Ele não faz o que eu peço, ele faz aquilo que ele está preparado para fazer. Então, eu preciso entender isso. Por que Então, se paga 2 milhões numa Ferrari? Exato. É a percepção de valor. É o que Percepção ela vai de te valor. dar, não é o carro em si, o A físico. emoção. Por que eu É o gosto- status, é tudo, é tudo. tudo. Por isso que a gente não pode só entregar DARF, balanço de DRE, porque a gente não vai emocionar ninguém com isso. Pois é, Ao contrário. exatamente. É bem colocado, é isso mesmo. Ao contrário. De emoção vocês não vão criar nenhuma. Eu preciso estar ali para ouvir meu cliente, entender a dor dele, Exato. pensar na meta dele. no Nós que já ele falamos pensa. mais de uma Até vez esse isso. podcast vai nessa linha. Né? Essa. Então, você tem que entender, você precisa entender quem é teu cliente. Você precisa entender o que move o teu cliente. Você precisa entender o que emociona o teu cliente. E, principalmente, você precisa entender o que o teu cliente precisa. Porque, olha só, se você entender o que o teu cliente precisa antes dele, você cria uma surpresa para ele. E você faz o quê? Você emociona o teu cliente. O que a gente aprende na consultoria? Você não tem que saber qual é a dor do cara para solucionar a dor do teu cliente? Exatamente. Se a gente tem que fazer isso, nós temos que ter a percepção adiantada do que é a necessidade do cliente. E é isso que o empresário precisa buscar. Porque esquadria de alumínio todo mundo faz. Vender sapato todo mundo vende. Consultoria, teve uma época que o que não faltava era consultor. Exatamente. Então, o que você faz? Como você faz? Gabriel? E a emoção de um DARF com um beijinho? Né? Isso aí não é qualquer um que tem. Não é. Legal. É Se eu aquela receber coisa, um né? DARF com um beijinho, aí eu pago ele. É como uma amiga minha fala, a Gisele, até um abraço pra Gi. Acompanha todos, né? Acompanha todos, assiste todos. Você não contrata o furo na parede que o pedreiro faz. Não. Você imagina o quadro lá depois. Exatamente. Exatamente. Então o pedreiro só foca no furinho dele. Exatamente. Mas na verdade ele tem que começar a pensar que a pessoa está imaginando o quadro, não o furo. Exatamente. Exato. É isso. É isso. Emoção. É a big picture e não... João, você usou um termo que eu gosto demais no dia a dia, lá quando a gente faz a gestão das pessoas na empresa, quando a gente conversa muito com eles, com a equipe, dor do cliente. O nosso foco tem que ser sempre o que dói no cliente. É o que A dói. gente tem que tentar tirar essa dor dele. Essa tem que ser sempre o nosso objetivo. Você tem que olhar sempre para a dor do cliente. Para finalizar, meus queridos, qual o sonho ainda a ser alcançado? Seja pessoal, profissional, seu Toninho, qual o sonho ainda, seu Toninho, a ser alcançado? O meu sonho a ser alcançado e é o meu propósito de vida é transformar meus clientes em vitrines. Puxa, que legal, gostei, hein? Bonito, hein? Legal. Exemplos de gestão, exemplo de resultado, exemplo de criação de valor, e isso você só consegue em cima de geração de caixa. Não existe outro caminho, né? Você pode até usar dois caminhos, você tem o caminho do fluxo de caixa descontado. No valuation, você usa dois caminhos, o fluxo de caixa descontado e o Economic Value Added, que é o EVA. Os dois caminhos, eles são diferentes, mas o valor do acionista tem que dar exatamente até os centavos, né? Então, esse é meu propósito. É o meu propósito de vida. Roberto, eu e o seu Toninho, nós temos uma cadeira no conselho de uma empresa, então eu tenho a oportunidade de 4 vezes, as reuniões são trimestrais,
Então eu tenho a oportunidade de 4 vezes por ano ter uma aula com ele. Esse ano eu ganhei uma aula a mais. Tá vendo aí? Maravilha, hein? Foi um brinde. Você teve uma extra. Show de bola. Que legal. João, teu sonho? Rapaz, assim, como pessoa, poder contribuir, tá, com a minha família, com os meus amigos. Se eu puder contribuir para que a vida deles seja melhor, né, para que eles vivam melhor, eu vou ficar feliz. Você contribuiu pra mim, sabia? Vou te confidenciar aí pra todo mundo que tá assistindo. Né? Que bom. Fiz fico coach feliz com disso. você e foi bom demais. Que bom. Muito Não sei se você dá coach Eu ainda, fico mas feliz. achei maravilhoso. Não, no formato coach, não. Mas no formato mentoria, continuo. Legal. No formato de mentoria. Isso é bacana. E para as empresas, se eu conseguir aprender com elas e transmitir alguma coisa, olha que maravilha. Para mim, vai ser ótimo. Você entendeu? Diferente do Toninho, que nem eu falei no início, né? É o sonho dele, né? Desde criança. Mas para mim foi um processo natural. Então eu adoro aprender, eu adoro ver alguma coisa nova, eu adoro conhecer um método novo. A troca, sabe? Por que você está fazendo isso? Como você faz isso? Pô, você já pensou em fazer assim? Você já pensou em fazer assado? Você já viu tal coisa assim? Você já viu tal coisa assado? Isso me instiga. Isso me instiga. Me faz andar. Me faz continuar. Bonito Então, ouvir isso é de uma pessoa com mais de 80, não, mais de 50 anos. Brincadeira. Passei dos 50 faz tempo. Não, mas eu acho Roberto, legal. Você sabe. Não é mais novinho, mas pensa assim, quero estar Passei dos sempre 60 aprendendo. já. Legal demais, muito bom. Meus queridos, foi um grande prazer, uma aula mesmo, como o Gabriel falou, dos dois. Muito bom demais. Parabéns pelo conhecimento, por compartilhar conosco. Muito obrigado. Quiserem deixar aí um Instagram, um contato aí, fiquem à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, né? É muito bom estar com vocês, sempre. Prazer enorme ter conhecido o João, O prazer foi meu. tá bom? E isso aí, vamos que vamos. Maravilha, João. Eu que agradeço também. Eu fiquei muito feliz em poder participar. Falei para você. E, cara, é o que eu falei. Quando eu posso, eu aprendi muito aqui. Aprendi muito. Aprendo sempre quando eu estou com vocês, alguma coisa. E se eu conseguir passar alguma coisa, nossa, eu saí daqui com um lucro gigantesco. Ah, então já saiu, Legal. então. Já Entendeu? tá com Saí lucro. com um lucro gigantesco. Obrigado. Formou bem esse preço. Que bom. Obrigado. Obrigado, gente. Gente, muito obrigado. obrigado, um grande abraço. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. E aí, cada vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder aprender mais, como sem dúvida aconteceu hoje. Um grande abraço e até a próxima.